Palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá, ele foi contemporâneo do rei Acabe. O reino estava dividido. Josafá era o rei de Judá e Acabe o rei de Israel. Josafá procurou fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Quando ele assume, ele ainda tinha muita idolatria. Ele manda tirar todos os postes ídolos, acabar com a idolatria e também convoca os levitas para ensinar o povo a obedecer a Deus, obedecer às leis de Moisés. Ele procurou fazer tudo que era correto, procurou agradar a Deus, procurou fazer a vontade de Deus. Seu pai também era um homem temente a Deus. Só que quando ele assume, ele ainda pega muita idolatria e ele vai para cima de tudo isso. E ele começa muito bem e ele diz a palavra do Senhor que ele foi uma pessoa, um homem, que procurou fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Tinha suas fraquezas. E uma das fraquezas de Josafá foi ele fazer aliança com esse rei Acabe, o pior rei de Israel, um homem dominado pela mulher impiedosa, Jezabel, que mandava matar os profetas de Deus, adoradora de Baal, uma mulher cruel, que mandou matar Nabote para que o Acabe ficasse com a vinha dele, inventando mentiras, falsas testemunhas. Ela era uma mulher terrível e Josafá, ele faz aliança, ele permite o casamento do filho dele com a filha dessa mulher, Jezabel, com Acabe. Uma moça criada adorando a Baal. Ele permite esse casamento. Ele faz aliança com esse rei. Uma pessoa que procurava fazer tudo correto e agradar a Deus por fraqueza, por alguma falha no caráter dele. Talvez um complexo, não sei, mas ele foi lá e fez aliança com Acabe, permitindo esse casamento. Só abrindo um parênteses aqui bem curto. Não dê a sua bênção para filho, para filha que queira se unir a pessoas que adoram a outros deuses, a pessoas que rejeitam o nosso Deus. Não abençoe, não aprove, não dê a sua bênção. Você não pode abençoar aquilo que Deus não aprova. Ele fez isso. E ele fazendo isso, essa mulher se casando com o filho dele, ela ia levar a idolatria para dentro de Judá. E quando ele recebe essa notícia, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, estavam se aproximando para atacar Judá, eles nem mandaram aviso, tentando uma negociação. Eles simplesmente já estavam perto, já estavam a caminho. Quando Josafá recebe essa notícia, ele fica com medo. E Josafá fica com medo, não é porque ele tinha um exército fraco. Lá no capítulo 17, do versículo 12, diz assim: Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas
cidades, armazéns em Judá, empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Olha o exército que ele tinha. Ele tinha muita riqueza. Ali era um lugar, era um reino que tinha muita riqueza. Eles eram preparados para enfrentar inimigos, ataques. Era tudo cercado, tinha guardas protegendo. Eu penso que o motivo pelo qual Josafá, ele fica com medo quando ele recebe essa notícia, é porque ele sabia o seguinte: eu desagradei a Deus com a minha atitude. E está vindo aí uma grande batalha, um grande exército com armamentos, com muita gente, com muitos guerreiros. E por mais forte que eu seja, por mais forte que seja o meu exército, se eu não tiver a ajuda de Deus, eu vou perder essa batalha. Ele era um homem temente a Deus acima de tudo. Ele fez coisas erradas, mas acima de tudo ele era um homem temente a Deus. E provavelmente quando ele sente medo, é porque ele sabia: eu tenho que ter Deus completamente do meu lado, eu tenho que estar muito bem com Deus. No capítulo 18 diz assim: tinha Josafá riquezas e glórias em abundância e aparentou-se com Acabe, ou seja, o filho dele casou-se com a filha de Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, numa peleja. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Olha que absurdo. Um homem temente a Deus, sabendo de tudo que se passava ali no reinado de Acabe, conhecendo a fama da terrível Jezabel, que matava os profetas de Deus. Ele faz aliança, ele come junto. Eles se divertem. Eles sentam na mesma mesa para comer juntos. E ele faz essa declaração horrorosa, dizendo o seguinte: Acabe convida ele: você vai comigo nessa peleja contra Ramote-Gileade? Ele diz o seguinte: vou, serei como tu és, e o meu povo vai ser como o teu povo. Que absurdo! Que absurdo! Mas a pessoa que se envolve com quem não presta, com quem não tem caráter, e ela senta na mesma mesa, ela come, ela dá risada, ela até debocha das coisas de Deus quando ela está perto desse tipo de pessoas, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai ser vítima dessa pessoa, e logo ali, se não fosse a mão de Deus, ele teria morrido, Josafá teria morrido, porque eles vão, quando eles entram nessa batalha, aí depois que ele dá a palavra dele pro rei Acabe, que faz toda essa declaração de fidelidade a esse terrível rei Acabe aí, ele fala assim: mas não seria melhor a gente consultar os profetas para saber se Deus aprova ou não? Depois que ele já tinha feito aliança, depois que ele já estava completamente envolvido, aí ele quer saber a opinião de Deus. E aí Acabe manda chamar os profetas pagãos, os profetas que não eram profetas de Deus. Sabe esses profetas aí, né, que a gente vive falando aqui, que profetiza tudo que você gosta de ouvir, tudo que é agradável, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Olha, tudo vai dar certo. Acabe,
tudo vai dar certo, não importa você... Aí, não, pode ir que vocês vão ter vitória. E aí, Josafá fala, mas não tem um profeta de Deus aqui? Porque só tinha esses profetas de Baal, só os profetas pagãos. Aí mandaram chamar Micaías, e Micaías, Acabe não gostava de Micaías, sabe por quê? Porque Micaías falava a verdade. Ele dizia o seguinte, olha, esse homem aí, ele sempre fala coisas que eu não gosto de ouvir. Sabe por quê? Porque os verdadeiros profetas de Deus, eles falam a verdade, e a verdade dói. A verdade, para os profetas de Deus, nós que pregamos a palavra verdadeira, é a palavra de Deus que entra como uma espada de dois gumes, separando juntas e medulas e vai até a ferida, vai até o pecado, e isso dói. E a pessoa não gosta de ouvir os verdadeiros profetas, elas preferem ouvir, a grande maioria prefere ouvir os falsos profetas que falam coisinhas agradáveis aos ouvidos e que estão sempre profetizando riquezas e vitórias. Aí chega Micaías. Micaías já diz a verdade. Ele diz o seguinte, olha, eu vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, o rei iria morrer nessa peleja. Ele fica tão furioso, porque, lógico, ele não queria ouvir a verdade, ele queria ouvir os profetas que falam coisinhas legais, coisinhas agradáveis. E ele manda até prender Micaías. E quando eles vão para a batalha, você pode conferir isso, lá no capítulo 18 mesmo, ali a partir do versículo, pode ler a partir do versículo 12. Quando eles vão para a batalha, ele chega para Josafá, Acabe chega para Josafá e diz o seguinte, olha, eu vou me disfarçar, eu vou tirar essa roupa de rei e eu vou me disfarçar. Vou com uma roupa qualquer, mas não com uma roupa de rei. E você vai com a sua roupa de rei, tá bom? Vai para a batalha com a sua roupa de rei. Porque ele sabia o seguinte, quando os inimigos viessem, iriam matá-lo. E ele ia estar disfarçado como uma pessoa comum. E quem iria morrer? Josafá, que ia estar disfarçado de rei. Ele preparou uma armadilha para Josafá. Ou seja, se esse profeta de Deus está falando a verdade, então eu não vou vestido de rei. Ele mandou ir vestido de rei Josafá, um homem temente a Deus que estava envolvido com essa pessoa do diabo. Não se envolva. Não sente para comer e beber e dar risadas. E celebrar. E fazer alianças com aqueles que não temem a Deus como você. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ser vítima deles. Assim como ele preparou isso aqui. Josafá tinha acabado de falar para ele, olha, eu vou ser como tu és e o meu povo vai ser igual ao teu povo. Tamo junto. Só que Acabe, como era um mau caráter, um homem sujo, ele vai lá e prepara uma armadilha. E quando eles vêm durante a batalha, que eles vão para cima de Josafá, achando que ele era Acabe, foram para cima dele para matá-lo, ele começou a gritar e Deus livrou Josafá. E nessa peleja, o rei Acabe foi morto. Então veja a situação. No capítulo 19, Josafá, o rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem
o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. O profeta de Deus vai lá e fala isso para ele. Quer dizer, chegou e jogou na cara dele. Você agiu errado. Você não deveria ter se juntado com quem aborrece a Deus, com quem não gosta de Deus. E fala para ele, olha, mas Deus tem visto coisa boa em você. Ele aconselha ele, olha, se afasta de pessoas que aborrecem a Deus, pessoas que não gostam, não amam a Deus. Se afaste. Se você anda com pessoas assim, se afaste. Você tem que pregar a palavra, você tem que amar, você tem que falar do plano de salvação, você tem que estar disposto a ajudar, mas não se misture. Não fique nas mesmas rodinhas. Não ande nas rodas de escarnecedores. Se você quiser ser um bem-aventurado, como diz lá no Salmo 1. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que misturar assim com o mundo, com todas as pessoas, porque o mundo só vai conhecer a verdade através das nossas vidas. E não é trancado dentro de 4 paredes, não. É realmente lá. Mas nós não podemos ter alianças com eles. O nosso único papel é falar do amor de Deus, é falar do plano de salvação. E não ser amiguinho, e não deixar essas conversas importantes que é o objetivo do crente, que é levar a palavra de Deus, deixar isso de lado para se aliar, para fazer aliança. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai colher isso aí. Não aprove casamentos. Não aprove casamentos de filhos, filhas, com aqueles que não servem ao mesmo Deus, que não temem ao mesmo Deus. Não abençoe aquilo que Deus não aprova. Josafá, ele foi chamado a atenção pelo profeta. E está lá na vida dele, voltou lá para Jerusalém, está lá em Judá, está lá na vida dele, de repente chega essa notícia e ele fica com medo. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela não está completamente mergulhada em Deus, e ela recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte: eu não estou totalmente entregue a Deus. E eu posso perder essa batalha que está na minha frente, que veio com tudo na minha vida. E a gente tem medo. Tem medo, sim. Provavelmente foi o motivo pelo qual ele teve medo. Porque ele tinha um exército poderoso também. Ele poderia enfrentar. Ele tinha tudo. Ele tinha muita riqueza, tinha homens valentes, tinha um exército forte. Mas como ele ainda não tinha, ele não tinha se acertado, talvez completamente com Deus. Quando ele recebe a notícia, ele fica muito, muito temeroso. Por isso que nós temos que estar bem com Deus. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, diz a palavra, nós temos que estar, não tem que ter impedimento nenhum. Nós temos que estar livre para poder falar com Deus e Deus ouvir a nossa oração. Então quebre alianças que você fez. Sabe, círculos de amigos que você sabe não amam a Deus. E olha, tudo que eu falei de Deus já, ninguém ouviu. Eu joguei pérolas para porcos, ninguém quer saber. Olha, se afasta. Porque você vai ser vítima. Não tem jeito. O diabo vai usar a vida deles para vir contra a sua vida. Essa era a situação de Josafá. Um homem temente a Deus. Mas que talvez, não sei, talvez ele quisesse, talvez fosse uma pessoa solitária. E vou fazer amizade com ele, vou fazer aliança com ele. Permitiu esse casamento.
luz e trevas. Luz e trevas. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Ele vai lá e permite, abençoa. Ele não podia ter feito isso. E ele entra e ele vai até Deus. Ele tem aquele medo e imediatamente, por ser um homem temente a Deus e saber que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que dá segundas chances, é um Deus que acima de tudo, Ele é Deus misericordioso, ele vai buscar a Deus, porque ele sabia o seguinte, olha, eu posso ter todo o exército que eu tiver poderoso, só que se eu não tiver Deus do meu lado, eu vou perder essa batalha. E ele busca Deus. E ele apregou o jejum. Ele entra na presença de Deus, ele vai buscar a Deus. E ele faz uma oração. E nessa oração ele lembra Deus, as promessas de Deus. Ele reclama aqui também que esse mesmo povo que estava vindo para atacar era um povo que lá atrás, quando os antepassados dele saiu do Egito, eles passaram, deram volta pelas terras desse povo, porque Deus falou, olha, não mexe com eles. Deus não permitiu que eles tomassem as terras desse povo lá atrás. E aí ele fala com Deus, Deus, olha, esse mesmo povo que, lá no versículo 11 do capítulo 20, esse mesmo povo, versículo 10, agora pois que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes por herança. Quer dizer, eles não destruíram eles lá atrás, agora eles estavam vindo aqui para tirar eles da terra que Deus tinha dado a eles. Talvez você já tenha até passado por situações assim. Talvez você lá atrás, você teve chance de destruir, de acabar com alguma situação, mas por amor, por misericórdia, você não fez isso e agora você está sendo vítima daquilo que lá atrás você poderia ter se livrado, mas por amor a Deus, por temer ao Senhor, você não fez isso, por esperar o melhor, você não fez isso e hoje talvez você esteja sendo vítima. Olha, eu quero dizer para você, Deus vê a intenção do nosso coração. E se você fez o bem, e hoje, todo o bem que você fez lá atrás, e hoje estão te pagando com mal, com traição, com maldade, com tantas coisas aí, com processos contra você. Você procurou fazer o bem lá atrás, e esse é o pago que você está tendo agora. Olha, eu quero dizer para você da parte de Deus, confia no Senhor, porque você, no final das contas, todo o mal que estão intentando contra a sua vida, Deus vai transformar em bênção para você. O diabo diz o seguinte, olha, não vale a pena ser bom, mas Deus diz assim, vale a pena ser bom sim. Não vale a pena acreditar. E tem muita gente que acreditou um dia, fez o bem, teve amor ao próximo, e aí foi traído, e hoje não confia mais em ninguém para fazer o bem. Você acha que isso é de Deus? Você parar de fazer o bem, porque você foi traído por fazer o bem? Olha, não traíram a você, traíram a Deus. E agora a batalha dessa pessoa não é contra você, é contra Deus. Você tem alguma coisa que Deus te deu e estão tentando tirar de você com mentiras. Olha, a batalha não é contra a pessoa. Essa pessoa está batalhando contra o próprio Deus que te deu. Porque foi Deus que te deu. Então a briga, a batalha não é mais com você. Agora é entre essa pessoa e Deus. E quem que vai vencer? Fala.
se não é Deus? Lógico que é Deus. Continue sendo bom, continue fazendo bem, continue amando o próximo. Você vai ser traído sim, outras vezes você vai ser traído, mas por fazer o bem, por obedecer a Deus, por amar o próximo, a recompensa sua, ela vai vir do Senhor. E se você estiver vivendo um momento assim, estiver triste, porque você agiu com amor e hoje o pago está sendo traição, saiba que Deus vai te recompensar. Essa traição não é contra você, mas é contra o próprio Deus, porque quando você fez o bem, você fez em nome de Deus. Quando se levantam contra as nossas vidas, se levantam contra o próprio Deus. Descansa no Senhor. E Deus chega para eles, chega para Josafá e diz o seguinte: olha, Josafá, vocês vão ter vitória. Só que nessa batalha, vocês não vão precisar lutar. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Se eles não iam lutar, por que que Deus fala, vai ao encontro deles? Sabe por quê? Porque Deus queria que eles vissem com os próprios olhos a destruição do inimigo. Eles foram, já que eles não precisavam ir com armamentos, eles foram com instrumentos musicais, adorando a Deus pelo caminho, dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles não precisavam lutar porque Deus falou, vocês não vão precisar lutar. Simplesmente vão de encontro ao inimigo. E vocês vão ver o livramento que eu vou dar a vocês. E eles foram cantando, adorando a Deus já pela vitória. E eu quero dizer para você, você que está passando por um momento muito difícil, você que tem um inimigo na sua frente, e você sabe o seguinte, eu amo a Deus, eu temo ao Senhor, mas esse inimigo que está na minha frente, ele é muito forte para mim. Deus vai lutar. Essa batalha é do Senhor. Você vai ter vitória. E esse inimigo, que talvez não seja a primeira vez que ele te ataque, esse inimigo vai ser derrotado para sempre. Se for uma causa na justiça e você está indo lá de novo, é a última vez. Você nunca mais vai precisar fazer nada quanto a isso, porque Deus vai te dar a vitória. Se é uma enfermidade, não é a primeira vez que você luta contra essa enfermidade. É a última vez que você vai passar por isso, porque Deus vai te dar a vitória. Josafá, com o exército dele, foram ao encontro do inimigo, já cantando, glorificando e celebrando a Deus, que já de antemão disse, vocês vão ter vitória, eu vou pelejar por vocês. E eles iam cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Seja qual for o motivo aí da angústia, do medo que você está sentindo diante de uma situação, não temas, nem vos assuste, porque o Senhor vai pelejar por vós. Celebre a Deus, ame a Deus, declare com a tua boca no mundo espiritual que você já tem a vitória. E adore ao Senhor. E eles foram de encontro, e de repente eles subiram num lugar alto para ver o tamanho do exército que estava vindo contra eles. Quando eles olharam, estavam todos mortos. Eles se mataram. Um matou o outro.
eles se mataram entre si. Quando Josafá e o povo dele olhou para ver o tamanho do exército, quando ele viu, estavam todos mortos. Esse inimigo que se levanta mais uma vez contra a sua vida, vai ser a última vez que ele vai se levantar, diz o Senhor. Você nunca mais vai passar por isso. E nessa última batalha, que você talvez esteja com medo, Deus vai te dar a vitória. Você que é temente a Deus, essa palavra não é para você que gosta de ouvir os falsos profetas e aquelas palavrinhas agradáveis e não faz nada para obedecer a Deus, não obedece a palavra de Deus, não ama o próximo, não perdoa e não faz nada que está escrito na Bíblia. Não é para você. É para aqueles que são tementes a Deus, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, aqueles onde Deus ocupa o primeiro lugar nas suas vidas. Não temas, porque a última vez que você vai passar por isso, Deus vai te dar a vitória. E esse inimigo que hoje te afronta, você nunca mais vai saber dele. E quando eles viram, estavam todos mortos, um espírito de confusão, Deus lançou ali, olha, um atacou o outro e todos morreram. E eles trouxeram, eles tinham o despojo deles, que era aquilo que eles levavam nas guerras, riquezas, objetos preciosos. Eles tinham muita riqueza. E o povo de Judá, Josafá, levou toda essa riqueza embora. Além deles não precisarem fazer nada, eles ainda levaram o despojo embora. E era muita riqueza. As bênçãos do Senhor, elas nos seguirão. Não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Tema ao Senhor, ame a Deus acima de todas as coisas. E olha, você terá vitórias. E além das vitórias, tudo aquilo que você precisa, o Senhor sempre vai te dar. Essa é uma palavra que eu tenho comigo. Eu não preciso correr atrás de nada. Um dia Deus me deu essa palavra. Um dia que a gente vendeu uma casa. E a gente comprou um outro lugar. E o dinheiro acabou tudo nesse outro lugar e não foi levantado a casa. E nós vendemos aquilo e nós viemos com um chequinho para casa que não dava para comprar nada. Nós compramos uma estante com o cheque da venda de uma casa. Naquele momento eu sentei assim, a Bíblia estava do meu lado, eu peguei a Bíblia e abri em Isaías 55. E ali eu tive uma promessa de Deus para a minha vida. Olha, tudo que você quiser não vai depender de dinheiro. As mesmas promessas a Davi, aquilo tinha vindo para a minha vida. E isso aconteceu na minha vida e acontece na minha vida. Olha, as mínimas coisas. As mínimas coisas. Até eu dei um exemplo esses dias e vou dar de novo. Para você ver o cuidado desse Deus. Um dia eu estava na padaria e a gente estava sem dinheiro para comprar. Fomos lá para comprar, não sei, leite, alguma coisa. E eu olhei uma rosca de coco. Aquilo me encheu a boca. Me deu uma vontade de comer aquilo, mas não tinha dinheiro. E fomos para casa e de lá a gente se arrumou, foi para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, uma irmã mineira, ela chegou com uma bandeja coberta e ela falou assim, olha pastora, à tarde eu lembrei de você e eu fiz esse pão para você, não sei se você gosta. Quando eu abri, gente, era uma deliciosa rosca de coco com aqueles melado amarelinho em cima. Deus é fiel. Tudo. As bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Basta você ser temente a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E as bênçãos do Senhor nos seguirão. Eles, além da vitória, que eles não precisaram mover uma palha,
simplesmente glorificaram a Deus. Além da vitória, o exército inteiro foi destruído e ainda voltaram com muita riqueza. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que um profeta verdadeiro de Deus, ele fala dele para você. Um Deus que não ama o pecado, que não alisa pecador, mas ele ama a sua vida. Por mais podre que seja, foi por você que ele mandou o filho dele morrer lá na cruz do Calvário. E o sangue derramado, ele que limpa de toda sujeira, de todo pecado. Esse é o amor de Deus. É um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, mas que sonda mente e coração. Ele se desagradou, ele ficou triste quando ele viu Josafá, que era temente a ele, que procurava fazer. Ele viu Josafá fazendo aliança. Ele não quer isso. Não faça alianças. Não tenha alianças com aqueles que aborrecem a Deus, como o profeta foi lá e falou para Josafá. Ame a Deus acima de todas as coisas. Obedeça ao Senhor. Aprenda a palavra dele. Você vai viver o melhor dessa terra. Você não precisa ficar correndo atrás de sinais, porque até os sinais seguirão aqueles que creem. Para de correr atrás de um lado para o outro. Pega a tua Bíblia. Aprenda sobre esse Deus. E viva os melhores dias da sua vida com esse Deus. E eles tiveram vitória. E eles tiveram uma vitória completa. Porque é assim que o nosso Deus age. Deus não dá nada pela metade. Deus dá vitória completa. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que tem tirado a tua paz. Mas uma coisa eu sei. O nosso Deus é poderoso. E esse mesmo Deus de Josafá é o Deus que hoje está dizendo para você. Não foi da minha boca que saiu isso. Mas esse mesmo Deus, ele diz para você o seguinte. Sabe essa afronta que sai na tua frente? Que você está passando por isso porque lá atrás você fez o bem. Você, por amor a Deus, por obediência a Deus, você não destruiu nada. Você teve até a chance de tirar isso do teu caminho, mas por amor a Deus você não fez nada. E hoje você está sendo vítima. Olha, Deus vai batalhar essa guerra aí. Isso aí não é contra você mais, é contra o próprio Deus. Só descansa e glorifica esse Deus. Se Deus te deu alguma coisa e estão tentando tirar, estão enfrentando a Deus. Você nunca mais vai ter que passar por isso. Talvez você esteja aí num processo judicial. É a última vez, porque Deus vai te dar uma vitória completa. E olha, você vai trazer, além da vitória, você vai ter ainda presente de Deus, através dessa situação que hoje te coloca medo, que te deixa, que está te tirando a paz. Além de você ter vitória, ainda algo muito bom vai sair através dessa situação para a sua vida. Ame a Deus. O segredo é esse. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você está olhando para uma situação que você está vendo o seguinte, olha, é complicado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, se Ele é o primeiro na tua vida, olha, seja lá o que estiver na tua frente, Deus vai transformar em bênção. Estão tentando te fazer o mal, Deus vai transformar em bênção. Porque esse é o caráter do nosso Deus. O mesmo Deus é o mesmo. Ele não mudou. Esse Deus aqui, de Josafá, é o meu Deus. E é o seu Deus. E Ele toma as nossas dores, luta as nossas batalhas e nos dá a vitória. Porque Ele não é Deus que perde batalha.
ame e cante louvores. Já pode começar a cantar louvores assim como o exército de Josafá. Eles foram ao encontro do inimigo cantando que Deus rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que isso não se aparte da sua boca. Já comece a glorificar esse Deus pela vitória, porque você terá vitória. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para hoje.